Olha, o presidente Lula vetou o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores. A medida levou a reações entre congressistas. Em resposta, deputados e senadores tendem a derrubar o veto de Lula. E se isso acontecer, o impacto nas contas do governo pode chegar a 19 bilhões de reais. Para ajudar a gente a entender mais sobre os impactos disso na economia e na nossa vida, eu vou conversar agora ao vivo com o economista Luiz Carlos Ongarato, que está conectado aqui com a gente. Luiz, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wiki. É um prazer estar aqui para explicar um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo lá em Brasília, que pode, de fato, impactar na vida dos nós brasileiros. Pois é, primeiro, explica pra gente o que significa essa desoneração da folha de pagamentos e por que isso é importante para as empresas e até que ponto isso pode prejudicar a nossa vida aqui, a vida da sociedade. Bom, a desoneração da folha, ela significa que as empresas, elas deixam de contribuir com algumas taxas, impostos, em que vão incidir em cima da folha de pagamento. Era o antigo imposto patronal, né, do sindicato patronal. Então, agora, essas empresas, né, caso haja, de fato, essa retirada, né, desse benefício, elas teriam essa reoneração, ou seja, aumentaria o custo de contratação das pessoas. Certo. E quais são os setores ali beneficiados por essa desoneração da folha de pagamentos? São setores considerados essenciais? Quais são os critérios para escolher quais são esses 17 setores que recebem esse benefício? Bom, esses 17 setores essa medida foi há mais de 12 anos atrás, são aqueles que empregavam muitas pessoas à época, como setores industriais, né, no caso de setor de couro, de confecção, de calçados, automotivo, os call centers e demais setores que a gente fala que tem a mão de obra intensiva, ou seja, são aqueles grandes empregadores, né? Então, foi esse o critério utilizado. Hoje, né, a gente sabe que existe muita automação e não necessariamente esses setores estão empregando muita mão de obra. Então, acaba que essa é uma das janelas aí de argumentos que estão sendo utilizados para a gente ter essa rediscussão desse benefício às empresas. Certo. E será que se essa desoneração acabar, realmente o desemprego vai aumentar? Bom, é um ponto de discussão, primeiramente, um ponto político, né? Como a gente está vivendo um momento de colocar novamente as contas no azul, o governo cada vez mais buscando por arrecadação, a gente tem visto que foi uma orientação feita pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento ao presidente fazer o veto. Porém, a gente crê que o governo não estava contando com esse dinheiro, é mais uma mensagem política. Então, a gente crê que, de fato, esse veto ele vai ser cancelado, vai ser derrubado pelo Congresso e aí sim, acho que não vai ter nenhuma mudança para o trabalhador. Certo. Então, as empresas provavelmente, pelo andar da carruagem, vão continuar com esse benefício até o fim de 2027. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou, assim que o presidente Lula vetou essa proposta, ele falou que o governo está pensando em alternativas. Quais alternativas podem ser essas e se de fato isso pode ou não agradar essas empresas e proteger o trabalho ali, proteger esses postos de trabalho que se dizem ameaçados caso essa desoneração não seja prorrogada? A proposta, os projetos, né, que podem ser ventilados, né, colocados à mesa, é renegociar os setores, porque a gente está privilegiando um setor em detrimento de outro, e até mesmo ter uma gradativa queda nesse benefício, nesse incentivo, que poderia sair dessa casa aí dos 19 bilhões e ir caindo conforme o tempo. Ou até mesmo tirar alguns setores e incluir outros, fazer uma outra forma de negociar para o governo, sim, ter mais arrecadação. Certo. A gente percebe que alguns setores antes, lá, muitos anos atrás, quando essa desoneração começou, alguns setores tinham um poder ali de pressionar o governo muito grande, justamente porque geravam muitos empregos, geravam muita renda. Hoje esse cenário mudou, por isso que é mais fácil para o presidente vetar uma proposta como essa?
Sim, vamos dar um exemplo como o setor de call center, né? Hoje a gente já não recebe ligações de pessoas, a gente recebe ligações de robôs, né? Tudo muito automatizado. Então, existem setores que, nesses 10, 12 anos para cá, incorporaram a inteligência artificial, a automação, e, de fato, não teve aquele impacto no emprego que se esperava ter há 10 anos atrás. Então, isso sim, a gente crê que é um ponto de renegociação e de rearranjo nessa seleção de setores e empresas, né? Porque a gente quer que gere mais emprego, gere mais renda, mas também que não sejam beneficiados indevidamente alguns setores. Certo. Então a gente pode dizer, só para o claro entendimento de quem nos acompanha, a manutenção dessa proposta de manter essa desoneração até 2027, a manutenção disso pode gerar um impacto maior na economia do que se essa desoneração acabar agora. Sim, se essa desoneração acabar agora, né, provavelmente a gente vai ter menos contratações ou os projetos de expansão dessas empresas que envolvem, né, geração de emprego podem ficar em suspenso, né, podem ser paralisados. Dificilmente as empresas, se elas estão tendo lucro, se elas estão tendo venda, elas vão fazer demissões, elas vão tentar absorver esse custo ou até mesmo repassar para o consumidor. Então, a gente não crê que vá gerar desemprego caso haja o veto. Porém, a geração de emprego futuro, ela pode ficar, de certa forma, prejudicada. Isso pode ser suficiente para barrar o crescimento da economia? A gente tem visto um alívio econômico agora nesse último ano, tudo tem parecido andar um pouco mais tranquilamente. Isso pode ser suficiente para causar um impacto grande assim, quando a gente fala sobre a recuperação da economia brasileira ou não? Não deve ser um impacto tão significativo? Pode ter um impacto, sim, não necessariamente extremamente significativo, porque os incentivos eles vêm colaborar, de fato, com a sustentabilidade, a rentabilidade da empresa. Porém, se é isso que está mantendo muitos negócios, esses negócios, de fato, podem ficar prejudicados. Não tem como a gente medir, de fato, esse efeito, mas a gente crê que será um impacto pequeno. Mas, olhando, né, o cenário como um todo, como ele está se desenhando, a gente crê que não haverá alterações e, apesar de ser um movimento que gera muita instabilidade, na prática, eu acho que vai permanecer tudo como está hoje. É porque o Congresso deve derrubar esse veto. Lembrando que foi um veto integral da proposta, então a proposta volta do jeito que foi, ela passa a valer independentemente ou não da vontade do presidente. Obrigado, viu, Luiz, por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Você. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.